Os vikings habitaram o norte da Europa em um período conhecido como Era Viking, o qual abrangia do século VIII ao século XI. Essa época foi marcada pelas invasões dos vikings em diversas regiões em todo o mundo, com diferentes propósitos. Também conhecidos como nórdicos, eles aterrorizavam os países que invadiam e eram extremamente velozes, o que lhes permitia pegar de surpresa os territórios por eles atacados. Eles não constituíam tão somente hordas terríficas e destruidoras, mas deixaram uma importante contribuição na história da navegação, da tecnologia marítima, do comércio e marcaram o desenvolvimento da edificação de cidades e a criação de colônias. E hoje, no mundo desconhecido, veremos as maiores descobertas vikings. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. Fortaleza Viking. Uma equipe de arqueólogos descobriu, em 2014, uma fortaleza viking na ilha dinamarquesa da Zelândia. Segundo eles, a estrutura remonta ao século X. Pouco antes desta descoberta, outras 3 fortalezas foram encontradas na Dinamarca e são conhecidas como Fortalezas Trelleborg. A fortaleza está situada ao sul de Copenhague e possui cerca de 165 metros de diâmetro. Com o achado, foi possível afirmar que os vikings não eram apenas guerreiros, mas também eram grandes arquitetos capazes de construir edifícios magníficos. Anel Viking. No final de 1800, arqueólogos encontraram um anel com uma pedra colorida rosa durante uma escavação em Brika, na Suécia. Durante a Era Viking, esta cidade foi um centro comercial muito importante. O objeto foi achado dentro de um caixão de madeira juntamente com os restos mortais de uma mulher viking. O anel estava com uma inscrição em árabe, sendo considerado o único com esta inscrição. O objeto despertou o interesse de diversos pesquisadores que o analisaram e, em 2015, anunciaram que a inscrição significava por lá ou Alá. Então eles sugeriram que a mulher pertencia ao mundo islâmico ou era uma viking sueca que comprou o anel, roubou ou visitou o califado islâmico. Independente de como o anel foi parar ali, os estudiosos dizem que a descoberta prova que os vikings tiveram contato com os reinos islâmicos. Barco de Oseberg. O barco de Oseberg é uma embarcação viking encontrada em uma sepultura no início do século XX pelos arqueólogos Gabriel Gustafsson e Håkon Detelig, que dedicaram-se a uma escavação na quinta de Oseberg, na Noruega. Trata-se de uma embarcação de 22 metros de comprimento e aproximadamente 5 metros de largura. O barco foi construído totalmente de madeira de carvalho e possui um mastro de cerca de 10 metros de altura. De acordo com os especialistas, 30 pessoas poderiam remá-lo simultaneamente, pois ele conta com 15 pares de buracos destinados aos remos. Além disso, ele conta com uma grande âncora de ferro. Estudos apontam que sua construção foi feita no ano de 820. Juntamente com ele, foram encontrados 2 esqueletos de mulheres vikings. Não foi possível definir qual era a importância destas mulheres, mas pelo ritual de enterro e pelos bens encontrados com elas, há um forte indício de que elas eram bastante relevantes onde viviam. Martelos de Thor. Desde o primeiro milênio, mais de 1000 pingentes em forma de martelo foram encontrados no norte da Europa. Durante décadas, os especialistas tentaram desvendar o verdadeiro significado destes amuletos e recentemente descobriram que os pingentes representam o Mjolnir, o poderoso martelo do deus Thor. A descoberta foi feita após uma equipe de pesquisadores encontrar um amuleto viking do século X na ilha Lolland, na Dinamarca. Este amuleto estava com uma inscrição que dizia Eitmar X Is, que significa isto é um martelo. Após se basearem nesta descoberta, eles descobriram que os pingentes encontrados no norte da Europa são martelos de Thor, que os vikings utilizavam como amuletos para se proteger. Espada com símbolos cristãos. Este artefato foi encontrado em 2011 durante a escavação de uma sepultura em Langate, um pequeno vilarejo no sudoeste da Noruega.
e intriga os especialistas por conter ornamentos em prata e ouro com inscrições cristãs. Mesmo antes de começarmos a escavação, eu sabia que havia algo de especial. O túmulo era muito grande e tinha uma aparência diferente dos outros 20 que encontramos na mesma área, disse Camilla Cecile Wynne, a líder das escavações. A espada possui cerca de 94 centímetros de comprimento e foi desgastada com o tempo, mas sua empunhadura está bem preservada. O artefato é decorado com grandes espirais, combinações de letras e ornamentos em forma de cruz. As letras provavelmente estão em latim, mas a combinação ainda é um mistério. No topo do pomo, nós podemos ver claramente a imagem de uma mão segurando uma cruz. Isso é único e não sabemos de descoberta similar em outras espadas da era viking. Tanto a mão como as letras indicam que a espada foi deliberadamente decorada com símbolos cristãos. Mas como uma espada como essa foi parar em um cemitério pagão na Noruega? O design da espada, os símbolos e o metal precioso usado tornam claro que ela era um tesouro magnífico, provavelmente produzido em outros países e trazido para a Noruega por um homem importante, afirmou a pesquisadora. Crucifixo Viking. Em 2016, um arqueólogo chamado Dennis Fabricius Holm encontrou usando um detector de metal o mais antigo crucifixo viking da Dinamarca. O pingente mede cerca de 4 centímetros e pesa 12 gramas. Os arqueólogos estimam que o raro crucifixo remonta à metade dos anos 900, tornando-o muito mais velho do que as pedras rúnicas de Jilin, até então consideradas a representação mais antiga de Jesus Cristo em uma cruz na Dinamarca. A descoberta sugere que os vikings se converteram ao cristianismo muito mais cedo do que se pensava. Barco funerário. Em 2011, arqueólogos britânicos encontraram vestígios de um barco funerário utilizado entre os séculos 7 e 10, durante uma escavação na cidade de Trondheim, na Noruega. Segundo eles, a descoberta é uma das mais importantes da cultura nórdica já encontrada no Reino Unido. É possível que o barco tenha sido enterrado e usado como cova para os mortos, afirmou o especialista em barcos Knut Parr, pois o barco-túmulo, de 5 metros de comprimento, continha restos de um guerreiro de alto escalão, que foi enterrado com um machado, uma espada, uma lança, um escudo e um broche de alfinete na jazida de Ardnamurham. Segundo a Universidade de Manchester, uma das instituições que participam das escavações, o uso das embarcações era comum na costa de Trøndelag, mas é a primeira vez que um exemplar foi descoberto em Trondheim. Vestígios na América do Norte. Em 2016, arqueólogos descobriram uma colonização viking na América do Norte. Eles chegaram a essa conclusão após encontrarem restos de paredes de turfa e de um forno de moldar ferro em Terra Nova, no Canadá. A presença do fogareiro é uma forte evidência de um assentamento viking, uma vez que eles usavam pregos de ferro para construir seus navios. Além disso, após realizar testes de radiocarbono, os arqueólogos foram capazes de datar que o local foi construído em cerca de 800 e 1300 depois de Cristo, mesma época que os vikings estavam no seu auge. O Grande Tesouro. Em setembro de 2014, um entusiasta em detecção de metal chamado Derek McLennan encontrou nas terras de uma igreja na Escócia um dos maiores tesouros vikings. O achado consiste em mais de 100 artefatos preciosos que incluem joias de ouro maciço, entre outros. O renomado arqueólogo Stuart Campbell considerou esta descoberta historicamente significativa, pois pode alterar potencialmente a forma com que os escoceses veem os vikings. Além disso, a descoberta prova que os vikings não apenas invadiram o país, mas se estabeleceram por lá e comercializaram em algumas regiões, inclusive a área onde o tesouro foi encontrado. Você já conhecia a história dos vikings? O que achou destas descobertas? Conte pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores aqui do canal Mundo Desconhecido. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo e até a próxima.